E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Vocês vêm aqui nos comentários, fazem outra pergunta que eu vou responder na semana que vem e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que a gente vai abordar e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Começo com a pergunta do Luiz H. O que é pior, cair 2 vezes ou ficar 2 anos na Série B? Luiz, obrigado pela pergunta. Eu tenho a legítima impressão que eu já respondi algo muito parecido com essa, tá? Mas na minha avaliação, pelo menos, é muito pior você cair 2 vezes, ter aquele efeito bate e volta, né? Do que ficar 2 anos na Série B. Por mais que seja frustrante a gente não subir, e hoje a probabilidade maior é que a gente infelizmente não suba, mas ainda assim é muito pior você ter a ilusão da subida e cair de novo. É só pensar em como estava a nossa sensação, os nossos sentimentos durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, aquele inferno que era, a gente perdendo o jogo, empatando, não ganhava de ninguém, foi ali caindo, né, tabela abaixo, com crise extra-campo e tudo mais. E esse ano, por mais que a gente esteja frustrado, principalmente com a nossa campanha dentro de casa, que está sendo o grande problema do Cruzeiro nessa briga para tentar retornar à Série A, a gente fica naquela coisa tipo assim, ilude, aí perde a esperança, aí fica decepcionado. Mas a nossa maior briga contra o rebaixamento, que foi lá no início do campeonato inclusive, a gente já conseguiu dar uma distanciada, né, daquele grande problema que seria outro rebaixamento agora para a Série C. Então nesse momento o Cruzeiro é um time que está na briga, né, ainda tem alguma chance de subir, embora seja muito complicado, mas ainda assim não é um sentimento tão ruim como era na temporada passada. E se um segundo ano na Série B servir para que o Cruzeiro aprenda com seus erros, corrija e suba, digamos assim, mais organizado, né, funcionando de novo como um time, honrando seus compromissos, eu acho que vai ser um segundo ano de Série B importante para a nossa reestruturação enquanto clube grande. O Gabriel Martins Xavier pergunta: você acha que ainda há resquícios do Manobol no Cruzeiro? Se sim, quais alternativas para superar esse estilo de jogo que dá calo nas vistas? Gabriel, obrigado pela pergunta, abraço para você e todos os cruzeirenses aí de Ipatinga. Cara, é meio nítido que o Cruzeiro ainda leva sim muitas características do Manobol, né, aquele jogo defensivo, tal do futebol reativo, né, o time que primeiro marca e tenta sair em contra-ataques. Só que assim, quais seriam as alternativas pra gente sair dessa? Definitivamente não é contratar o Filipão, justamente porque o nosso novo treinador tem muitas características similares ao Mano Menezes, que foi o técnico mais famoso, digamos assim, do Cruzeiro nos últimos anos, né? Teve um trabalho longo aí de quase 4 anos, se a gente somar as 2 passagens. Então hoje o Cruzeiro tá aí nessa situação de jogar esse futebol defensivo, de não pressionar alto, de não ter um futebol muito atraente, um pouco pelo perfil do nosso elenco e um pouco pelo perfil dos nossos técnicos, porque vamos lá, mandaram o Mano Menezes embora, beleza, e trouxeram o Rogério, não ficou nem 10 partidas, e o Rogério é um cara que poderia sim ter implementado um jeito diferente do Cruzeiro jogar, ele até tentou fazer isso, mas foi derrubado. Depois veio o Abel Braga, que é outro técnico com esse perfil mais reativo. Depois veio o Adilson Batista, que também não faz coisa muito diferente. O Adilson sempre preza, por exemplo, por jogar com 3 volantes, né, que é uma coisa que a gente até tá vivendo agora, embora um dos volantes, que é o Felipe Machado, acaba tendo ali muitas vezes um papel de meia, ainda assim ele é um volante, não é um jogador com características tão atacantes assim. Então teve um momento ali de Ney Franco, que é um técnico que até montou times ofensivos durante sua carreira, mas é um técnico fraco, então de toda forma não era o nome certo para fazer a mudança. E o Anderson Moreira, que eu esqueci que teve uma passagem também no Cruzeiro, é um técnico que em alguns momentos conseguiu montar times mais atraentes, lá no Goiás, por exemplo, mas ainda assim não fez um bom trabalho, a coisa não caminhou bem. Então eu diria que de todos os técnicos que o Cruzeiro teve aí nos últimos anos, o único que poderia ter mudado de fato o perfil do time jogar seria o Rogério Ceni. Os demais faziam um trabalho muito ali com aquele jogo equilibrado, digamos assim, né? Não são técnicos que têm por definição querer marcar alto e querer um jogo essencialmente ofensivo. Em resumo, não acho que o Manobol vai sair do Cruzeiro tão cedo, justamente porque o Filipão tem uma forma de pensar o futebol similar, então a gente não vai ter o Manobol, mas vai ter um Filipão Ball que é muito parecido, tá? E acho que isso só vai mudar realmente daqui a alguns anos, quando a gente tiver outra forma de enxergar o futebol, provavelmente quando a gente estiver em outro momento financeiro também, porque para você montar um time ofensivo, propositivo, você tem que ter grana para isso, para trazer jogadores de melhor qualidade e que sejam bem treinados e bem orientados também, porque nesse momento que a gente está vivendo, Série B, com todas as dificuldades, é mais importante a gente jogar bonito, digamos assim, né, jogar ofensivamente, ou é mais importante a gente conseguir resultados?
Todos concordamos que a questão é resultado e o Filipão, por exemplo, tem quase 70% de aproveitamento nesse início no clube. O Richard dos Santos pergunta: você não acha que seria melhor trazer o Orejuela de volta ao Cruzeiro? Acho que ele seria titular fácil no nosso time e, na minha opinião, ele era um dos poucos que se salvou no rebaixamento. Richard, obrigado pela pergunta. Eu concordo com a sua avaliação que o Orejuela foi um dos poucos que se salvou no rebaixamento, tá? Não é à toa que o Cruzeiro fez a compra dele logo depois, já houve esse interesse do Grêmio, né? E ele foi emprestado como opção de compra aí por um bom valor, que deve ser ativado aí nos próximos dias. Só que eu vejo o Cruzeiro hoje bem servido na lateral direita, tá? Eu acho que o Raul Cáceres é um ótimo jogador, inclusive quando a gente analisa a importância de cada um no time, o Cáceres hoje é um jogador que está jogando melhor pelo Cruzeiro do que o Orejuela jogou na temporada passada. Porque o Orejuela, embora tenha conseguido se salvar do ponto de vista individual, não foi o suficiente para melhorar a parte coletiva do time. Ele não se queimou com o rebaixamento, mas ele também não conseguiu salvar, tanto que a gente caiu, né? Eu acho que o Cáceres é um bom lateral, estamos bem servidos e vejo que o Cruzeiro hoje precisa muito mais do dinheiro que o Orejuela pode render do que da presença dele ali na nossa lateral direita. Tem o Rafael Luiz, que é um cara que eu acho bom também, acho que tem muito futuro. O Daniel Guedes ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem ideia do que aconteceu e o Cruzeiro segue sem explicar a situação dele, mas ainda assim eu acho que hoje a grana que o Orejuela pode render, que é 20 milhões, talvez um pouco menos que isso, é essencial para que o Cruzeiro pelo menos consiga quitar os salários atrasados com o elenco e dê algum fôlego, né, pra gente respirar no início da próxima temporada, tá? Então eu prefiro a grana do que o Orejuela. O Pernilonguildo pergunta: é verdade que o Fernando Diniz já jogou pelo Cruzeiro? Pernilonguildo, grande nome, hein? Obrigado aí pela pergunta. Sim, é verdade, Fernando Diniz jogou pelo Cruzeiro, ele atuou aqui durante a temporada 2004, mas foi uma passagem extremamente apagada. Ele jogou apenas 8 partidas pelo Cruzeiro, algumas como titular, outras entrando no segundo tempo, não marcou nenhum gol e foi realmente uma passagem para se esquecer. Ele que teve alguns bons momentos como jogador, ele passou por Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Flamengo, inclusive veio para o Cruzeiro em 2004 após uma passagem pelo Flamengo na temporada anterior. No ano seguinte ainda defendeu o Santos e aí jogou em alguns clubes menores, né? Quando ele veio para o Cruzeiro já estava com 30 anos, já tinha passado o seu auge ali, que foi principalmente no Fluminense, onde eu me lembro inclusive dele fazer gol no Cruzeiro. Mas 2004 foi um ano muito complicado do Cruzeiro, né? Era um ano de muita expectativa depois da gente ter ganho tudo em 2003 e foi um ano de muita frustração, porque a gente contratou uma pá de jogador, quase ninguém deu certo no final das contas, o Luxemburgo foi embora, veio PC Guzmão, enfim, 2004 foi uma zona, realmente foi um ano muito complicado do Cruzeiro, né? Um ano decepcionante, eu diria, e o Fernando Diniz foi igualmente decepcionante durante o período que esteve aqui. Se porventura você veio nesse vídeo e falou: nossa, será que o Cruzeiro está especulando o Fernando Diniz como treinador? Convenhamos que a culpa não é minha, é você que está completamente deslocado da realidade. O cara está liderando a Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem um técnico com uma multa rescisória altíssima, que é o Filipão, que não vai sair e não tem nenhuma chance do Fernando Diniz treinar o Cruzeiro nos próximos anos, né? Vamos ser realistas, até porque ele tá num estágio bom de carreira, com chances reais, inclusive, de ganhar o Brasileirão nesse ano e tem até a Copa do Brasil também. O Luiz Henrique pergunta: você acha que o Matheus Pereira é o melhor lateral esquerdo que jogou pelo Cruzeiro nesses últimos 5 ou 10 anos? Não me lembro de alguém tão seguro quanto ele. Abraços de Cork, na Irlanda. Luiz Henrique, obrigado pela pergunta. Um abraço para você e todos os cruzeirenses aí da Irlanda, especialmente da cidade de Cork. Cara, eu acho que o Matheus Pereira é um lateral bom, muito promissor, mas ele ainda está oscilando como é esperado de qualquer jogador jovem, tá? E assim, para comparar nos últimos 5, 10 anos, um lateral que tenha sido melhor que ele, eu falaria o nome do Diogo Barbosa, que teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, só a temporada 2017, mas acho que ele jogou muito bem. Ele tinha problemas defensivos, é verdade, mas ofensivamente foi um cara que contribuiu muito, marcou alguns gols, deu diversas assistências, marcou inclusive aquele gol importantíssimo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, né, que nos classificou. Então eu ficaria com o Diogo Barbosa como o melhor lateral esquerdo dos últimos 5 anos. Não vou falar dos últimos 10, porque às vezes a memória da gente dá uma traída e tudo mais, e aí a gente poderia falar do Gilberto, por exemplo, que muitas vezes jogava como meia, às vezes jogava como lateral, e eu, pra lembrar do Gilberto, eu falaria: pô, mas o Gilberto jogou muita bola pelo Cruzeiro lá em 98, sabe? Então é um jogador que a gente poderia falar também, embora não tenha sido uma passagem brilhante como lateral esquerdo ali em 2010, 2011.
Mas assim, convenhamos, né? A concorrência nas últimas temporadas foi, sei lá, Egídio, que definitivamente é um cara que, na minha avaliação, fez muito mais raiva do que coisa boa pelo Cruzeiro, tá? A gente poderia falar do Dodô, que foi uma grande decepção no ano passado. Tem os laterais dessa temporada, Brey, João Lucas, Giovani, que a gente não precisa comentar de como foram mal. Teve o Mena, né, que veio pro Cruzeiro envolto em expectativa e também não conseguiu jogar bem. Teve Fabrício, teve, sei lá, Breno Lopes, Gilson. Então, convenhamos que a concorrência também não é das melhores. O Cruzeiro teve muito lateral esquerdo ruim nos últimos anos. Então, eu acho que o Matheus Pereira, ele é o de maior potencial. Se ele evoluir tudo aquilo que ele promete, ele vai se tornar um excepcional lateral esquerdo no futebol mundial. Mas eu acho que a gente tem que ter calma, tá? Porque ele começou muito bem, tem alguns jogos um pouco abaixo, outros jogos muito bons. Isso é normal, é um cara que não tem nem 20 anos nas costas ainda, tá? Mas eu acho que o Matheus é muito promissor, merece ser o titular do Cruzeiro nesse momento, e eu espero que a partir daqui ele siga evoluindo para virar o dono da camisa 6 e fazer história com a nossa camisa. O Felipe Camargos pergunta: o que você acha do sistema de 5 alterações em 3 paradas? Ele é necessário no momento por causa do calendário, mas acha que seria interessante continuar com esse modelo? Felipe, obrigado pela pergunta. Eu acho sim interessante que se continue o modelo aí das 5 substituições, até porque convenhamos, né, só 3 mexidas no jogo funcionou muito bem durante vários anos. Só que o futebol ele tem mudado muito, especialmente na questão física. Os jogadores hoje correm o dobro do que eles corriam há tipo 30 anos atrás no futebol. Hoje o jogo é muito mais intenso, muito mais corrido, até por isso muitas vezes menos bonito, menos plástico, menos técnico, porque pro cara jogar a bola hoje ele tem que ser muito mais um atleta na acepção física da palavra, né, do que ele era há algumas décadas. Então eu penso que o futebol tem que manejar essas regras de acordo com a característica do jogo que é aplicado atualmente, tá? Eu acho que sim, é uma boa essas 5 substituições. Lá na Inglaterra, por exemplo, que os caras voltaram a ser só 3 substituições, né? A maioria dos clubes quer tentar voltar a ser 5. Tem alguns países que já estão testando agora uma substituição extra em caso de concussão também, né? Caso de pancada na cabeça. Então eu acho que naturalmente você precisa colocar um pouco mais de substituição. E quando você faz isso em apenas 3 paradas, você não quebra muito o dinamismo do jogo, né? Porque se tivesse 5 paradas para cada time, o jogo ficaria ainda mais picado do que já é. Se bem que aqui no Brasil a gente nem pode reclamar muito de jogo picado, porque todo mundo pica o jogo. O árbitro pica o jogo porque tá com preguiça de correr, né? Porque não quer perder o controle. Cada falta demora mais de 1 minuto para ser cobrada, né? Tem isso também aqui nos jogos. E sem contar os times, né? É muito time na retranca, é muito técnico enchendo o saco. O goleiro faz uma defesa, cai e fica lá deitado 2 minutos no chão, sendo que o cara faz 500 defesas por jogo em todo o treino. Aí no jogo especificamente defendeu uma bolinha e caiu no chão, machucou. É claro que não machucou. Isso é só para encher o saco e para ficar ainda mais lento, né? Então eu acho que faz parte aí de uma série de situações que compromete também a fluidez do jogo em si, mas eu sou totalmente a favor de 5 substituições, desde que não atrase ainda mais, que sejam só 3 paradas. E para fechar, o Gustavo Nunes Vara pergunta: qual grande teve o pior e o melhor centenário? Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu fiz aqui uma breve pesquisa e diria sem dúvida nenhuma que o time brasileiro que teve o melhor centenário foi o Vasco, né, que em 98 ganhou o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Taça Rio e ganhou também a Libertadores naquela temporada, inclusive eliminaram o Cruzeiro, atual campeão, ali nas oitavas de final, salvo engano. Então o Vasco definitivamente foi o time que teve o melhor centenário entre os grandes do Brasil. Para mim o Coritiba foi o time grande que teve o pior centenário, tá? Que foi na temporada 2009, que eles inclusive terminaram rebaixados na última rodada em casa e teve quebra-quebra no estádio, na cidade de Curitiba, foi um desastre. Tem gente que pode falar, mas o Coritiba não é um time grande, na minha opinião é, tá? Mas se você quiser ficar preso ali aos 12 grandes, digamos assim, né? Aos 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul, eu acho que a gente poderia citar, por exemplo, o Flamengo, que foi uma grande decepção, até ganhou o campeonato estadual, mas montou o tal do melhor ataque do mundo, né, Sávio, Romaria, Edmundo, e não ganhou mais nada. O Grêmio lá em 2003, também no ano do centenário, quase foi rebaixado. A gente pode falar do Palmeiras em 2014, que tinha acabado de voltar para a Série A e quase caiu de novo, né, se salvou na última rodada, porque o Santos ganhou do Vitória lá na Bahia, então o Palmeiras quase caiu no ano do centenário também. A gente não pode deixar de citar o nosso rival Atlético Mineiro, né, que não foi rebaixado em 2008, quando eles celebraram os 100 anos, mas eles tomaram 5-0 no lombo pra gente. E o centenário do Cruzeiro é uma incógnita, né, porque no dia 2 de janeiro, quando a gente completa os 100 anos, certamente nós estaremos na Série B, aí pode ser que o Cruzeiro consiga subir nessa temporada, né, até o final de janeiro, e pode ser que o Cruzeiro tenha que viver mais um ano de Série B,
e a gente consiga subir no final de 2021. E aí é aquele negócio, né? Por mais que não seja o ideal, a gente quer subir nessa temporada ainda, né? Subir agora no mês de janeiro. Se a gente consegue subir durante 2021, o Cruzeiro terá conseguido subir de divisão no ano do centenário de toda forma. Então acho que não faz muito sentido a gente projetar o que vai acontecer com o Cruzeiro, até porque até o momento a gente não sabe o que vai acontecer no Cruzeiro no próximo jogo, né? Nós somos uma incógnita absoluta. O Cruzeiro pode ganhar todos os jogos que faltam, como pode perder todos. É realmente um absurdo o que está acontecendo com o Cruzeiro nos últimos anos, mas é isso que tem para hoje, então vamos em frente. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada uma das perguntas desse vídeo e deixar o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!